Olá, queridos, a paz do Senhor. É sempre uma honra poder compartilhar com você estes maravilhosos conteúdos das Escrituras Sagradas. E hoje vamos falar sobre Sara, a esposa de Abraão. Neste conteúdo iremos aprender quem foi Sara na Bíblia e sua notável beleza. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube. Deixe seu joinha, seu comentário, ative o sininho de notificações e não se esqueça de compartilhar com os seus amigos este maravilhoso conteúdo. Então, chegou a hora. Vamos conhecer quem foi Sara na Bíblia e sua notável beleza? Nos acompanhe, por favor. Talvez você já se perguntou: quem foi Sara na Bíblia? E qual a notável beleza da esposa de Abraão? Vamos lá. Sara, uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia por sua história de milagre ao gerar o filho da promessa, Isaque. Sara era esposa de Abraão e também sua meia-irmã, conforme lemos em Gênesis capítulo 20, versículo de número 12. Agora que entendemos de forma sucinta quem foi Sara, vamos analisar outros aspectos da história e trajetória desta ilustre mulher que se tornou mãe de nações. Além das passagens que veremos a seguir sobre Sara, um fato curioso é que Sara na Bíblia é citada como exemplo de esposa pelo apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 3, versículo de número 6, quando ele orienta o modo como a mulher deve se portar e se sujeitar ao seu marido. Vimos ainda nas Escrituras Sagradas que ela era uma mulher muito formosa e atraente, conforme lemos em Gênesis capítulo 12, versículos 11 e 14. De acordo com manuscritos do Mar Morto, achados em 1948, registram-se longos relatos que exprimiam a notável beleza de Sara. Devido à beleza de Sara, ao descerem ao Egito, Abraão pede que Sara se apresente como sua irmã e não como esposa, porque temeu que fosse morto pelos egípcios. Está escrito: aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Dize: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Gênesis capítulo 12, versículos 11 ao 13. De fato, Sara era meia-irmã de Abraão, como já mencionamos na introdução. Embora Abraão não estivesse mentindo acerca disso, ele fez mal em omitir a verdade sobre seu matrimônio com Sara. Destaca-se que Sara era tão bela que, nesta ocasião, ela tinha 65 anos e, ainda assim, sua aparência chamava a atenção por sua beleza, não somente a Abraão, como seu esposo, mas também aos egípcios. O tempo de vida naquela época era de aproximadamente de 120 anos, o que fazia de Sara uma senhora de meia idade muito bonita. Assim, ainda no decorrer do capítulo 12 de Gênesis, vê-se que, ao vislumbrarem a beleza de Sara, os egípcios a tomaram e a levaram para a casa de Faraó, para que lhe esteja como mulher. Mesmo com o erro de Abraão em omitir que eram casados, Deus fere com praga a Faraó e toda a casa por causa de Sara. Faraó manda então que os seus servos
restituem Sara a Abraão e os acompanhem até que partam com tudo o que tinham. Não obstante, com um lapso temporal de aproximadamente 24 anos desde o início com Faraó, Abraão repete o mesmo erro e pede para que Sara diga novamente que é sua irmã. Nesta ocasião, Sara tinha cerca de 89 anos e eles estavam peregrinando nas terras de Gerar. Pode-se, mais uma vez, enfatizar a beleza de Sara, uma vez que, dizendo a Abraão que esta era sua irmã, o rei de Gerar, Abimeleque, a tomou para si. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, então enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque através de sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Está em Gênesis capítulo 20, verso 2 e 3. Nesta ocasião, Deus revela em sonhos ao rei Abimeleque que Sara era esposa de Abraão. E mais uma vez, a história se repete, mesmo com o erro de Abraão. O Senhor pune Abimeleque e toda a sua casa por ter tomado a esposa de Abraão como mulher. O rei Abimeleque contesta com o Senhor e diz inocentemente: a tomei por mulher, pois Abraão disse que era sua irmã, mas que não a tinha tocado. Então, o Eterno diz que não permitiu que Abimeleque a tivesse tocado e que isso lhe foi por livramento. Agora, o rei deveria restituí-la a Abraão e pedir para que Abraão orasse por ele para que vivesse, e assim o fez Abimeleque. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Está registrado isso em Gênesis capítulo 20, versículo 17 e o verso 18. Por causa destes episódios, Deus tinha cerrado a madre da mulher e das servas de Abimeleque. Então, Abraão orou ao Senhor e por isso Abimeleque foi salvo e as suas mulheres de sua casa já não eram mais estéreis. O nome Sara, em hebraico, significa princesa. Quando Deus relembra a promessa do filho e diz que ao tempo determinado ela daria à luz um filho, Deus muda seu nome de Sarai para Sara, conforme o texto bíblico que lemos a seguir, dizendo: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de te abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Gênesis 17, 15 e 16. Tanto Sara quanto Sara possuem a mesma raiz etimológica. Então, mesmo após ter seu nome mudado, o seu significado se manteve o mesmo, princesa. Embora Abraão tivesse recebido de Deus a promessa de que seria pai de multidões, conforme lemos em Gênesis 12, versículo 2 e 3, versículo 18 e 10, Sara, sua mulher, era estéril, e Sarai foi estéril, não tinha filho. Gênesis 11, 30. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Gênesis capítulo 16, verso 1, parte A. Deus poderia ter prometido a Abraão, claro, várias outras coisas, mas prometeu-lhe uma descendência,
numerosa como as estrelas dos céus e como a areia da praia. Note que a cura da esterilidade estava diretamente atrelada ao cumprimento da promessa, ao passo que, em certo momento, o Senhor pergunta: por que se riu Sara? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Esta pergunta está em Gênesis 18, versículo 13 e 14. A primeira vez que Deus prometeu um filho a Abraão, ele tinha 75 anos. Está lá em Gênesis 12, versículo 4. Considerando que a diferença de idade entre Sara e Abraão eram de 10 anos, conforme Gênesis 17, 17, é possível concluir que ela tinha 65 anos ao tempo desta promessa. Nesta ocasião, Deus ordena que Abraão saia do meio da sua parentela e vá até a terra que ele lhe mostraria. Então lhe promete que o tornaria pai de uma grande nação. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, versículo 2. Além disso, Deus, por várias vezes, reforça a sua promessa a Abraão e a sua descendência. Veremos ainda alguns textos ou alguns versículos que falam sobre isso. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Gênesis capítulo 13, versículo 16. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 5. Assim, por várias vezes, Deus relembrava-lhes de sua promessa e de que se tornaria pais de uma grande nação. Após cerca de 10 anos da promessa, em Gênesis capítulo 16, versículo 16, Sara entende que não teria filho e pede que Abraão se deite com Agar, sua serva, e lhe gere descendentes. A grosso modo, note que ela tenta fazer uma adaptação para que a promessa do Eterno se cumprisse. Antigamente, era comum, quando uma mulher não pudesse gerar filhos, que ela desse ao esposo uma de suas servas para preservar sua descendência e ter filhos em seu lugar. Esse tipo de prática era amparado pelo conjunto de leis do concubinato. E desta forma, Agar deu à luz a Ismael, o qual também foi abençoado por Deus. Mas não era este o filho da promessa abraâmica que o Criador tinha feito. Passados 24 anos, desde que o Senhor tinha feito a Abraão pela primeira vez que ele seria pai de uma grande nação, o Senhor lhe reafirma a promessa de Isaque com um tempo determinado para cumpri-la. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Gênesis capítulo 17, versículo 19. E assim como o Senhor disse, aconteceu. Ao tempo determinado, Sara, que era estéril, deu à luz a um filho com a idade avançada. Ela teve 2 supostos empecilhos que foram superados para que ela gerasse um filho. Primeiro, a sua esterilidade e segundo, a sua velhice. Porém, nenhum desses pôde barrar o cumprimento da promessa.
E aos 90 anos, contrariando a lógica humana, Sara tornou-se mãe de Isaque. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara, conforme Gênesis 23, versículo 1. A mãe das nações é a única mulher na Bíblia que tem registrado quantos anos viveu até a sua morte, 127 anos. O capítulo 23 de Gênesis é totalmente dedicado a relatar sobre sua morte, fala sobre o luto de Abraão e seu sepultamento, menção que era muito raro para as mulheres nos tempos bíblicos, por conta de sua história. Sara é citada na genealogia dos heróis da fé, porquanto creu no Deus que lhe fez a promessa, de forma que através dela originou-se um povo tão numeroso. Pela fé, também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o prometeu. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Hebreus capítulo 11, versículo 11 e 12. Fato é que para Sara a promessa podia parecer tardia, uma vez que o tempo de espera pelo cumprimento da promessa foi longo e as condições já não eram apropriadas. Mas ao tempo determinado, o Senhor cumpriu o que lhe prometera, de acordo com o sábio Salomão diz, porque para todo propósito há tempo e modo. Eclesiastes capítulo 3. No caso de Sara, o tempo foi aos 90 anos e o modo foi através de seu próprio ventre e não do ventre de Agar. Deus cumpriu sua palavra, lhe abriu a madre e ela gerou Isaque, o filho da promessa. Creia, mamãe, que a promessa irá se cumprir na sua vida em nome de Jesus.